Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo e hoje eu quero te dar duas indicações de leitura, duas publicações da NASA Livros. A NASA Livros, ela é a casa publicadora da Igreja do Nazareno e ela traz assim uma literatura muito bacana para poder te edificar e também para poder te instruir dentro da palavra de Deus com relação a diversos assuntos da vida devocional do cristão. Então hoje eu quero trazer para vocês duas indicações de leitura, tá? Dois livros aí que a NASA Livros enviou aqui pra gente. Então eu quero agradecer aí ao pastor Paulo. Acesse aí o site www.b52.com.br para vocês conhecerem um pouco mais dos livros e também da literatura que a editora NASA Livros publica aqui no Brasil. Inclusive, nós já apresentamos aqui no canal essas duas teologias sistemáticas. A Introdução à Teologia Cristã, de Willey e Kubeston. É um material muito bom, tem review aqui no nosso canal. Olha só, uma teologia altamente indicada. Olha só, deixa eu mostrar um pouquinho aqui do índice. Olha só, ela vai trabalhar de uma forma não tão concisa as diversas matérias da teologia sistemática. Olha só, um índice muito detalhado, vai te mostrar aí os assuntos que essa teologia vai abordar dentro de uma ótica arminiana e também wesleyana, tá? Então olha só, material muito bom, vai trabalhar a questão da justificação, todos os assuntos que uma teologia sistemática aborda. São mais aí de 450 páginas, olha só, um material com uma letra muito confortável, vai trabalhar os diversos temas da teologia cristã. E também essa teologia sistemática chamada Graça, Fé e Santidade, uma teologia sistemática wesleyana de Roy Dunning, um material muito bom também, um material um pouco mais exaustivo, são 600 páginas, olha só. Vai abordar aí dentro da visão wesleyana também. E aqui a gente tem um índice, e ela vai trabalhar aí todos os temas da teologia sistemática, né? Numa perspectiva wesleyana. Então, as duas indicações aqui que eu dou para vocês, acesse aí o site www.b52.com.br. Vou deixar na descrição do vídeo também o link para vocês adquirirem esses materiais aí. E eu tenho certeza que vocês serão muito edificados. Materiais que seguem uma linha arminiana também, tá? E numa visão wesleyana. Introdução à Teologia Cristã, Graça, Fé e Santidade, uma teologia sistemática wesleyana. Mas as duas indicações de hoje, né, são livros que vão trabalhar a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo não só na igreja de uma forma geral, como também na vida do cristão. Eu estive fazendo a leitura destes dois livros, inclusive O Espírito Santo, o Senhor na Igreja, é de um autor brasileiro, Felício de Mário. E o livro O Espírito de Santidade, um autor estrangeiro, mas um material muito bom também. Então vou falar um pouquinho de cada livro desse aqui para vocês, fazendo aqui um review, né, bem rápido. Não vou ser muito exaustivo em mostrar este livro, mas eu vou estar falando um pouquinho daquilo que esse livro vai abordar. O Espírito de Santidade, olha só, um livro que vai trabalhar um assunto muito atual, que é a questão da santificação. Então, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui a gente tem uma folha de rosto, que é a dedicatória do autor, né? Ele dedicou o livro à mãe. E aí ele vai trabalhar alguns temas, né? Ele é dividido aí por capítulos. Um livro aí de pouco mais de 115 páginas, não é um livro tão extenso. Elemento, tempo na salvação, a santificação do eu, a vida controlada pelo Espírito, a direção do Espírito, orando no Espírito, a unidade do Espírito, definição do amor. Então, ele vai trabalhar de uma forma bem interessante a experiência que nós temos, né, por meio do Espírito Santo, que nos leva à santificação. Então, ele vai assim trazer um panorama bem interessante da ação do Espírito Santo na vida do cristão. Então, olha só, uma letra bem confortável, olha só. Eu fiz algumas marcações, né? Já é mania, né? Que eu tenho de fazer algumas marcações. E é um livro, assim, para o seu devocional, tá? Ele traz algumas experiências pastorais que ele viveu
tá? Ele que foi aí um missionário, né? Por muito tempo ele esteve no campo aí fazendo trabalho de missão. E aí ele traz algumas experiências dele também. E aí ele entra no assunto com relação à ação do Espírito Santo na vida do cristão. Então olha só, é um livro que eu indico para vocês, tá? Olha só, vou ler aqui uma parte aqui, só para vocês compreenderem mais ou menos o que ele aborda. A direção do Espírito Santo é a nossa resposta à pergunta de quando se cruzou a linha. Muitos desejam ter uma experiência de santificação que operasse só e automaticamente. Desejam ter uma experiência de santificação espetacular que lhes dê santidade empacotada, atada, selada e pronta para ser despachada para a glória, sem mais preocupação. Mas esta não é a vida santificada que Cristo oferece. Ele oferece vida. Muitos foram atraídos pela doutrina da erradicação, esperando que todos os seus problemas e particularmente a necessidade de vigilância e disciplina fossem erradicadas da sua vida. Esta não é a santidade bíblica. Por outro lado, tratar de disciplina a própria vida sem primeiro eliminar o modo de viver egoísta concentrado no eu, que se faz mediante entrega consciente total a Cristo para esconder com ele a vida em Deus, é tarefa fútil e destinada ao fracasso. Somente a vida que se vive disciplinamente sob a direção e controle do Espírito Santo é que está no caminho de uma vitória contínua. Então ele vai trazer assim, lições bem práticas com relação à vida de santificação. Olha só, a direção do Espírito. Então ele vai mostrar qual é a direção que o Espírito nos leva, né? É bem interessante, ele às vezes dá aqui, coloca uma passagem bíblica e ele vai trabalhando o tema. Então você que quer entender como o Espírito Santo age na vida do cristão, especificamente na vida do crente, o levando à santificação, é um livro que eu vou indicar para vocês. É um livro que não é tão grosso, a linguagem não é tão difícil e vai te explicar direitinho e te dar assim, um panorama bem devocional com relação a esse tema. Então olha só, fiz algumas marcações aqui. E ele vai seguindo, né, a questão do tema. Por exemplo, orando no Espírito, ele vai explicar aqui de uma forma bem prática essa questão. Né? O que é orar no Espírito? Ou o que é orar na direção do Espírito? Ele vai trabalhar esse tema também de uma forma bem interessante. Aí ele vai chegar na unidade do Espírito, como nós vimos no índice, né? Que o Espírito Santo, quando ele opera em nós, ele traz unidade, ou seja, a nossa vida ela não é pautada segundo os nossos princípios, mas segundo os princípios divinos, e todos aqueles que têm o Espírito Santo, eles vão viver em unidade no mesmo propósito. Ele vai explicar isso, então, inclusive dando uma ênfase na questão do reino de Deus e por que quando o Espírito Santo age em nossas vidas, nós deixamos o pecado, porque o Espírito Santo nos convence. Então aqui tem uma parte que ele vai trabalhar a questão do equilíbrio, né? Que aí ele vai trabalhar a questão do amor na vida do cristão. E olha só, e também a questão da ação do Espírito Santo. Inclusive ele vai mostrar aqui que há os extremos, né? As expressões de emoção de uma forma bem exagerada, né? Que é o emocionalismo externo. E também o outro extremo, que é a questão da frieza, ou até mesmo da mornidão. Ele vai explicar que são extremos perigosos. Nós precisamos ter um equilíbrio e o Espírito Santo ele traz este equilíbrio porque o Espírito de santidade habita em nós. Então, é um livro que eu indico para vocês. Essa é a primeira indicação, um livro aí da NASA Livros Publicações. Acesse o site www.b52.com.br. E agora o livro O Espírito Santo, o Senhor na Igreja. Olha, particularmente eu fui muito edificado com este livro. Não é um livro grosso, a linguagem dele não é de difícil entendimento. O autor Felício de Mário, inclusive já é até falecido, né? Eu estava lendo um artigo na internet. Ele foi pastor aí da igreja do Nazareno, se eu não me engano, em Campinas. E ele vai trazer não só a sua experiência com relação à ação do Espírito Santo na igreja, mas ele vai trazer de uma forma bíblica, mostrando textos bíblicos, e ele enfatiza isso, a ação do Espírito Santo desde os princípios bíblicos. Ele vai falar, dividindo aqui em alguns temas, né? Aqui no índice vocês podem perceber o Espírito Santo e o plano inicial da criação, né?
que é no princípio, na redenção, e aí ele vai trabalhar a ação, o dia em que o Espírito Santo veio, por que o Espírito Santo, e aí ele vai colocar alguns pontos, né? O fruto do Espírito, os dons do Espírito, a questão aqui da vida, da fonte de vida cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo que sela, que unge, que incendeia. E um tema bem interessante que ele trabalha, que eu guardei muito assim no meu coração, o Espírito Santo é para mim? Uma pergunta que eu faço para você, o Espírito Santo é para você? E ele vai explicar isso no seu livro, um livro muito devocional também. Ele vai trazer algumas experiências no final, também de coisas que ele viveu. É um livro muito bacana. A gente tem aqui uma introdução, tá? Com relação à ação do Espírito Santo. E aí ele vai trabalhar os temas, o Espírito Santo e o plano inicial da redenção, já começando desde o Antigo Testamento em Gênesis, e aí ele vai trabalhando ao longo do texto bíblico, até a gente chegar lá em Atos 2, onde o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, tá? Então, ele coloca alguns versos bíblicos sempre aqui abaixo do capítulo, e ele vai trabalhar alguns pontos aqui, ele vai falar a respeito da pessoa do Espírito Santo no capítulo 2, e ele mostra que o Espírito Santo é uma pessoa e não apenas uma força. O Espírito Santo ele tem sentimentos, né? Então ele é uma pessoa, ele vai trabalhar a função do Espírito Santo também. Então é um livro que vai trabalhar um pouquinho a parte teológica, mas de uma forma bem simples, de fácil entendimento, e depois ele parte para o lado prático de tudo isso e como o Espírito Santo age na igreja e na vida do cristão de uma forma geral. Então ele vai explicar, olha só, aqui no capítulo 3, por exemplo, os capítulos são bem pequenininhos, aliás, perdão, o capítulo 4, o agir do Espírito Santo. Eu fiz algumas marcações, então ele mostra aqui, ele fala a respeito do livro de Atos, que é também chamado Os Atos do Espírito Santo, e ele vai explicar que a igreja só começou a ser igreja mesmo quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Então, assim, é um livro muito bom, tamanho de letra confortável, é uma leitura agradável, não é uma leitura cansativa. E para você que quer conhecer o Espírito Santo de uma forma plena, muitas das vezes nós achamos que o Espírito Santo é simplesmente aquele que dá dons, aquele que faz a gente girar, rodopiar, se emocionar. Não, não é isso. Simplesmente isso. Ter o Espírito Santo em nossas vidas vai muito além disso. Então aqui ele explica no capítulo 5 por que o Espírito Santo. Então ele vai trazer essa explicação. Por que Espírito Santo? Então eu achei interessante porque ele vai trabalhar a parte do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então Deus por nós, o Pai. Deus conosco, o Filho, que é Jesus. E Deus em nós é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós. Habita em cada cristão, hoje que nós chamamos aí a dispensação do Espírito Santo. Então, um livro muito bom, ele vai trabalhar a questão dos dons, ele é continuista, o autor crê na continuidade dos dons, então ele chega nos dons do Espírito, e aí ele traz o ponto de equilíbrio. Porque, infelizmente, tem muita gente aí vivendo como a igreja de Corinto. Tem os dons, mas na própria igreja, na comunidade cristã, muitas pessoas fazem uma bagunça usando os dons. Então a gente precisa ter o equilíbrio. Tá? É aquilo que eu sempre prego aqui no canal, né? Então a gente precisa ter um equilíbrio. Uma coisa interessante, né, o capítulo 7, e eu gostei muito assim dessa parte, é importantíssima a leitura bíblica, é importantíssima crescer na graça e no conhecimento da verdade. Hoje, graças a Deus, nós temos uma facilidade, né, em comprar materiais de estudo, bíblias. Aqui no canal a gente sempre faz essas indicações. Mas, pessoal, além de conhecimento bíblico, além da leitura da palavra de Deus, ter materiais de estudo, bíblia de estudo, comentário bíblico, isso é muito bom, mas é necessário ter uma vida devocional. Conhecimento bíblico sem o Espírito Santo não resolve nada. Então nós precisamos aliar as duas coisas, tá? E isso que a gente vê nesse capítulo 7, né? A fonte da vida cheia do Espírito Santo e Jesus é a fonte de água viva. Dia após dia precisamos sempre nos alimentarmos da palavra e aí sempre estaremos renovando as nossas forças por meio da palavra de Deus. Então a gente precisa ter uma vida devocional, uma vida de oração, leitura da palavra e que o Espírito Santo sempre nos capacite. A gente precisa sempre manter a chama do Espírito acesa em nosso coração. As duas coisas andam juntas, conhecimento e poder do Espírito. Uma coisa completa a outra.
Bom, então aqui tem o Espírito Santo que sela, então ele dá alguns pontos aqui interessantes. Depois o Espírito Santo que unge, nos capacitando também. Além de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele também nos unge, nos capacita. Então é interessante isso que ele vai trabalhar aqui nesse capítulo 10. Capítulo 11, o Espírito que incendeia, não é simplesmente sair rodopiando, gritando, não é isso, né? É igual uma casa que pega fogo, né? Todo mundo vai lá ver o que aconteceu. Ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente você falar em línguas, né? Isso são dons. Eu creio na continuidade dos dons, mas ser cheio do Espírito Santo é você impactar vidas por meio da pregação do Evangelho e por meio do seu testemunho. E aí você pode sim usar os dons que o Espírito te deu para poder fazer tudo isso. Tá bom? Então, aí esse capítulo 12 aqui que eu achei interessantíssimo. O Espírito Santo é para mim? A gente acha que não, eu não... O Espírito Santo não é para mim, o Espírito Santo é para você sim, o Espírito Santo é para todos. Jesus ele disse no inicinho de Atos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós só somos testemunhas de Cristo porque nós temos o Espírito Santo. Pois ele nos convence, ele nos capacita, ele nos direciona e nós cremos na mensagem do Evangelho porque o Espírito Santo agiu em nosso coração. Bom, então aqui ele traz essa explicação muito boa. Então aqui no final tem uma parte bem interessante. O Espírito Santo e o avivamento. Muita gente acha que avivamento é barulho. Então aqui ele vai trazer um equilíbrio bem bacana, né, com relação ao que é o verdadeiro avivamento bíblico que o Espírito Santo proporciona. Inclusive ele cita alguns avivamentos ao longo da história. O Espírito Santo ora conosco e por nós. É um papel do Espírito Santo, né? Lá em Romanos 8 a gente tem essa afirmação. E aí a conclusão, o Espírito Santo, o Senhor da igreja, ele vai trazer uma conclusão de tudo que ele disse no livro e também algumas experiências dele com relação aos diversos assuntos que ele abordou. Então, deixo aqui essas duas indicações de leitura, o Espírito de Santidade e o Espírito Santo, o Senhor da igreja, duas publicações da NASA Livros. E eu quero mais uma vez agradecer ao pastor Paulo e todo esse pessoal bacana da NASA Livros que tem confiado aqui no nosso trabalho e mantido essa parceria aí que tem gerado grandes frutos. Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.